Eu sempre digo que o trabalho que nós fazemos aqui, ele é muito pequeno diante do que a espiritualidade faz. É impossível conseguir demonstrar alguma coisa em 1 hora, ou quem sabe num atendimento. Temos que ser um pouco breve. Claro que gostaríamos de ficar uma tarde escutando vocês numa maca. Quando eu digo que é importante a presença de quem busca a espiritualidade, o caminho espiritual, a reforma íntima, de ir num centro espírita, não precisa ser no NAI, pode ser numa igreja, pode ser em qualquer templo, mas é muito importante porque a partir do momento que vocês entram aqui, existe um equilíbrio nos seus fluidos. A semana toda, na correria, trabalho, às vezes encontramos com alguns corações que estão sofrendo, às vezes a gente procura alguns corações para chorar. E nessa confusão toda, nossos fluidos viram uma bagunça danada. A partir do momento que vocês entram aqui dentro, vocês já estão sendo atendidos, mas é claro que depende da sintonia de vocês, se vocês estiverem conectados com o divino de vocês. A partir do momento que vocês estão aqui, vocês já estão sendo atendidos. E a partir do momento que vocês saem, muito mais, mas é muito importante que a gente fique atento aos anúncios, aos recados que recebemos. Não adianta a gente ficar preso no nosso problema e não olhar para o lado. O sinal vem às vezes de uma mãe, de um amigo, de uma revista, de um livro que você encontra. Então, mais do que tudo, é importante que vocês vibrem, que vocês estejam em paz nesses pequenos momentos que estamos aqui juntos e saibam que não vai ser no passe, não vai ser no atendimento. Aqui nós começamos o trabalho e o trabalho vai se estender quando vocês estiverem nas suas casas. E pedimos a Deus que essa cerimônia aqui possa se estender na sua casa, com seus amigos e todos aqueles que são caros para vocês. Eu queria pedir para vocês, nós vamos fazer uma pequena vivência agora. Sejam bem-vindos, por favor, venham aqui pertinho. Tem lugar aqui na frente. Podem vir. Eu gostaria de fazer uma vivência agora, para que realmente possa existir uma entrega e que a gente possa vibrar na mesma sintonia. Muitas coisas que são faladas aqui, vocês sabem que cada um vai entender de uma forma diferente, da forma que tem que entender. Então, peço a bênção do nosso Pai, para que esses momentos sejam de grande alegria para os nossos corações. Então eu peço agora, nesse momento, que vocês fechem os olhos, que vocês sentem confortavelmente em suas cadeiras e venham comigo. Prestem atenção agora. Respiração. Esqueçam os problemas um pouquinho lá fora. Podemos visualizar uma floresta, um mar, um rio ou um lago. Pode ser um campo verdejante. Escolham um quadro natural para a sua visualização. A essa beleza visual, você pode acrescentar a impressão bem nítida de ouvir uma música particularmente inspiradora. Podem também imaginar uma fragrância nesse local agora que se encontram.
Contemplem mentalmente as maravilhas que se oferecem aos seus olhos. Vamos integrar-se totalmente nessa paisagem, como se realmente ela existisse. Podemos incluir cores, perfumes, ruídos. Podemos imaginar o sopro do vento, o canto dos pássaros, o barulho das ondas, o fluxo azul do céu. Estamos agora mentalmente no plano da alma. Todos os seus pensamentos e todas as suas emoções devem estar tomados de uma grande serenidade e de um bem-estar que nenhuma satisfação física poderia lhe proporcionar. Nosso desejo de estar tão puro quanto possível no plano interior. Uma alegria interior indescritível. Agora deixem-se impregnar totalmente pelo ambiente, ao mesmo tempo sagrado, divino, inspirador e reconfortante, que nesse ambiente reina. Este é o momento de expressar ao nosso Pai, ao Deus do seu coração, as suas angústias, as suas dores, as suas preocupações, as suas inseguranças. Agora, após esse contato tão íntimo com o nosso Criador, nosso irmão maior, não pensem mais nesses problemas. Não pensem mais nisso. Mantenham-se no ambiente harmonioso que serviu de quadro. Coloque-se num estado de total receptividade. Através desse estado, vai receber o alívio, a cura e as respostas que buscava. Mesmo que vocês tenham a impressão de não ter conseguido se elevar, saibam que estão equivocados, pois nenhum fracasso é possível no plano da alma. Agora, terminado esse período de receptividade e esse encontro com o nosso Pai misericordioso, voltamos gradativamente. Senhor, que a luz do seu amor se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas, para que possamos dar início aos trabalhos na tarde de hoje com pureza e dignidade, com os nossos corações inundados de amor e vibrando a mais pura gratidão, na certeza de que nunca estamos sozinhos e que não existe prece sem resposta. Podem abrir os olhos. Estão todos bem? A sabedoria ancestral, à luz da doutrina espírita. Quando a gente escuta a sabedoria ancestral, o que a gente lembra? O que vem? Aqueles ensinamentos mais simples, o contato com a natureza, o contato com a gente mesmo. E nós? O que estamos fazendo? Como estamos lidando com a nossa dor? Como estamos lidando? Como estamos lidando com os nossos vazios?
Será que estamos traindo a nossa própria alma? O amor que hoje está confundido muito com o desejo e com o sexo, acaba desapontando muitas pessoas e fazendo muitas pessoas estando desacreditando do amor. No livro da Joana de Ângeles, do Divaldo, ela fala assim: o livro, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler Atitudes Renovadas, do Divaldo. A Joana fala assim que a falta do amor no ser humano torna-se grave problema existencial que conduz o desespero, mesmo que silencioso. A volta e a consideração das coisas simples e puras da nossa existência, aos acontecimentos ingênuos e belos dos relacionamentos humanos, aos acontecimentos ingênuos e belos do ser humano. O que seria isso? O que nós buscamos hoje? O que Jesus queria dizer quando falava assim: vinde a mim, as criancinhas? Perfeito, tio. Perfeito. Perfeito. As crianças são puras de coração. Então, vinde a mim, as criancinhas. Então, nós temos o lado racional e o nosso eu, que é a nossa criança. Quando é de errado com a gente sofre, nosso lado racional ou é a criança? É claro que é a criança. É a criança que mais sofre, é a criança que... Essa criança que está adormecida dentro da gente. Então, vinde a mim, as criancinhas. Então, deixa vir essa criança. Deixa ver o que ela quer. Vamos seguir o nosso coração. Não deixar tanto o racional trabalhar em cima disso. Eu vou falar aqui alguns princípios ancestrais dos povos nativos. E eu sempre digo assim que é uma pequena contribuição nossa, mesmo porque tem muitas pessoas aqui especialistas em muitos assuntos que nós falamos. Não é, professor? Então, eu sempre digo que a nossa, pequena contribuição, se alguém quiser compartilhar alguma experiência, por favor, esteja à vontade. E nunca esquecendo que quem está aqui na frente é que mais precisa da mensagem. Então, eu coloquei vários aqui, vários tópicos, mas, na verdade, a gente nunca sabe para que lado vai, professor, a palestra, porque as inspirações vão vindo e a gente nunca sabe o que vai acontecer. O primeiro, levante com o sol para orar, reze sozinho. O grande Espírito escutará, se você apenas falar. Quando os nativos, quando eles falam em orar, em rezar, eles falam muito na oração, no contato com a natureza. Mas que essa oração, porque nós não colocamos a oração como nós colocamos nossa alimentação, nosso cuidado com o corpo. Se nós soubéssemos os resultados que temos através da prece. O Espiritismo explica muito bem isso, quando ele fala sobre a transmissão de pensamento, sobre as ondas de pensamento que temos. E é através dela que chegamos aos encarnados e desencarnados. Joana de Ângeles explica muito bem, no livro Iluminação Íntima, quando ela diz que através desses raios, através dessas ondas, quantas curas acontecem através da prece. É claro que não podia essa prece, essa oração, tem que ser sempre em nome de Deus e que seja feita a vontade dele, não a nossa. Não a nossa.
Sempre quando pedimos alguma coisa, nunca podemos colocar o nome em alguma coisa, sabemos disso, precisamos de um amor, então tá, que venha a prosperidade, que venha o amor, nunca colocamos o nome em alguma coisa. E como as orações que fazemos para um ser que está enfermo, às vezes acabamos até atrasando o karma dele, né, meu irmão? Através das preces. Então, sempre que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. No livro do... Boa tarde, meu irmão. No Evangelho, segundo o Espiritismo de Kardec, ele fala muito sobre os fluidos universais, que é através dos fluidos que podemos se comunicar com encarnados e desencarnados. E assim é a prece. É através da prece que podemos emanar esses fluidos para as pessoas que estão em outras esferas e para aqueles que estão aqui mesmo. Seja fazendo sua escuta e às vezes de repente nos acuda, ou quem sabe só para ela sentir a nossa presença de amorosidade. Eu nunca esqueço uma vez que, quando a gente fala em prece, hoje em dia parece que as pessoas esquecem, mas antigamente as benzedeiras, as pessoas de reza forte, elas estão vivas ainda. E eu conheço pessoas que fazem benzimentos e têm vergonha de dizer. O que é o benzimento? Era o que Jesus fazia através das mãos. É o que acontece através do passe. É como se tudo fosse a mesma coisa, só que em caminhos diferentes. Esses dias, uma irmãzinha evangélica chegou e falou assim, olha, Jesus vai vir e vai ter o primeiro chamado. Quem não ouviu, o segundo vai para o inferno. Daí você escuta e fala assim, nossa, mas como assim? Eu não tenho uma chance. Mas não é igual ao Espiritismo? O Espiritismo, o Kardec não fala sobre a... Não estamos falando tanto hoje sobre a transição, que as pessoas que agora, ser boas, elas vão ter que ter um bom propósito. Porque se não tiverem, elas vão ser convidadas para ir para outro lugar e não vão estar mais aqui com a gente para causar todo esse tumulto. Então, vamos pensar, não é a mesma coisa? Então, a gente vai ter uma chance de trabalhar, de ser uma pessoa melhor. E se não tiver, a gente é convidado para sair. O que muda? O que muda de uma benzedeira, de uma pessoa que faz o passe? Eu nunca esqueço, a minha avó é uma mulher de reza forte. E um dia, eu estava levando a minha filha para fazer uma operação bem complicada, e foi tudo muito de repente, e nós duas, a gente estava muito assustada. E daí o médico falou, estejam 7 horas aqui, a gente vai preparar ela até as 9 para fazer a cirurgia. E quando ela entrou 7 horas, eu fiquei chorando no banco, e daí liguei para minha avó, e falei, vó, ela falou assim, eu pensei em você a manhã inteira, o que está acontecendo? Então já começa a transmissão do pensamento, antes mesmo de que exista a fala. Eu estou pensando em você a manhã inteira, o que está acontecendo? Eu comecei a chorar. Falei, vó, reza. A Bruna acabou de entrar na sala de cirurgia e eu estou bem preocupada. Por favor, reza. Eu só sei que a cirurgia estava marcada para as 9 horas, era 8h40, ela estava saindo da mesa, porque estava tudo ok. Não era 9 horas, a gente estava no carro, eu liguei, vó, deu tudo certo. Ela falou, que bom, eu estava rezando até agora. Então, se a gente soubesse, tanto aqueles que estão com a gente, como aqueles que já não estão aqui, se nós soubéssemos o valor da prece, em vez de ter alguns pensamentos, a gente com certeza ia transformar tudo em oração. Pensamentos maus causam doenças da mente, do corpo e do espírito. Pratique a gratidão, a compaixão e o otimismo. É claro que hoje tudo que nós lemos, todos os livros, todas as religiões falam muito sobre o pensamento, sobre a gratidão, sobre a energia, sobre a sintonia.
Mas e por que a gente não acredita nisso? Eu gosto quando Haroldo fala que tem aquele ditado, né? Me diz com quem andas, que eu digo. Nós podemos reformular e dizer, me pensa, que eu te digo com quem andas. Não é assim? Não é o sentir, não é o coração? Me fala do teu coração. Me fala o que você está sentindo. Eu te digo com quem andas. Às vezes você está no seu trabalho, de repente chega uma amiga completamente perturbada. O que você faz? Ela chega e joga essa perturbação para você. O que você faz? Você sintoniza com esses espíritos que estão com ela? Essas companhias dessa criatura? Ou você vai procurar sintonizar com os benfeitores que querem ajudar ela? É fácil? Não é fácil. Quem diz que é fácil? Não tem como a gente manter uma sintonia o tempo inteiro elevada. Não tem como a gente estar tão forte a ponto de nunca cair. Sim, a gente pode cair hoje. A gente pode se levantar através do quê? Através da leitura, através do entendimento. Jesus não dizia: a verdade vos libertará. Como assim a verdade vos libertará? É claro, é claro. É a partir do entendimento que a gente se liberta. Porque a partir do momento que desanimamos, que se entregamos, é a falta de fé. Não é a falta de fé de acreditar que tudo vai dar certo. Então, a gente não pode ser infantil a ponto de dizer que a nossa sintonia vai ser tão elevada a ponto de nunca cair, a ponto de nunca termos nossos altos e baixos. Mas temos que ter responsabilidade sobre isso, sim. Temos que vigiar, que Jesus disse, quando orai e vigiai, sim. Precisamos da oração, precisamos de bons pensamentos, precisamos do entendimento. O entendimento que nos liberta das culpas e as culpas que nos paralisam. Por que trabalhamos tanto em cima das culpas, do auto-perdão? Por que é tão importante? Qual é a diferença que temos entre a culpa e o arrependimento? A culpa nos paralisa. A culpa faz a gente sentir que somos incapazes de receber o perdão de Deus, de Jesus. E o arrependimento é diferente. O arrependimento faz a gente ter forças para mudar, para correr atrás do que foi cometido. A culpa, ela acha que o erro é tão terrível que merece a gente ficar realmente paralisado. Nunca fale do outro de uma maneira ruim. A energia negativa que você coloca para fora, no universo, se multiplicará quando ela retornar para você. Da mesma forma que tudo de bom que você faz volta como se fosse balas de gratidão. Tudo que você está fazendo, e não é só nós. Não é só nós. Cada pessoa que comete um homicídio afeta nós. Cada suicídio que acontece nos afeta. Nós estamos todos juntos, não estamos? Então, quando você fala mal de uma pessoa, existe uma esfera que chega até ela. E, de repente, ela está do outro lado, começa a sentir aflição. Eu estou com um aperto no coração hoje, não sei porquê. Não é assim, meu irmão? Chega até ela. Mas a gente nunca deve esquecer da lei do dobro, da lei do retorno. Ela vai voltar para nós em dobro. Então, para quê? Para quê? Para que esses sentimentos? Porque vocês sabem,
Quando a gente começa a entrar numa energia de riso, não é assim? Todo mundo começa a rir, todo mundo começa a rir, de repente as pessoas estão rindo, não sabem nem do que, mas está todo mundo nessa energia. Quando a gente começa um assunto de julgar uma pessoa, em primeiro lugar, quem somos nós para julgar? Cada um tem as suas misérias. A miséria do outro, ela só é diferente da nossa, não é? Quem diz que a dor do outro não é tão quanto a minha? Esses dias eu estava andando na rua e vi um moço com 2 muletas andando. E mesmo com as muletas, ele estava tendo tanta dificuldade para andar, porque as pernas dele eram deformadas. Eu olhei e falei, meu Deus, né? Que prova. Pensei, Deus te abençoe, meu irmão, que você consiga. Mas quem disse que naquele momento a dor que eu estava sentindo por alguma situação não era até maior do que a dele? A dor não é visível. Os nossos erros, nossos fracassos, eles não são visíveis. Então está tudo certo. Então está tudo igual. Então, em vez de falar mal das pessoas, em vez de jogar essa energia, porque às vezes não gostamos de uma pessoa e às vezes, de repente, acontece um comentário e essa pessoa não sabe de nada, ela olha para você já com raiva. É claro que a alma sabe tudo. Aqui é tudo muito rápido. Nossa viagem aqui, a gente chega, já vai embora. Mas o que sentimos, o que pensamos, a nossa alma, ela sabe realmente de tudo. Então, vamos mandar pensamentos bons e vamos... Se a gente não conseguir perdoar, vamos ao menos tentar compreender. Porque a gente é tão egoísta que a gente sempre pensa quem é com a gente. Se a gente chega no trabalho e tem alguém olhando a gente diferente e fala, o que eu fiz para ele? Imagine. E a gente não sabe o mundo daquela pessoa. A gente não sabe aquele moço que brigou com você na rua quando passou de carro. Não era para tanto, hein? Poxa, tá bravo hoje, hein? Sabe Deus a dor que ele está carregando. Sabe Deus os problemas. A dor de cada um. E a gente nunca pode esquecer também que todos nós já cometemos tantos erros graves, tantas coisas. E precisamos nos perdoar. Mais do que perdoar aquelas pessoas que passaram dos limites, é nos perdoar. É se perdoar. Porque a partir daí, é como eu sempre digo, a espiritualidade não está preocupada com os seus pecados, com as suas falhas, não é, meu irmão? A espiritualidade não está preocupada com isso. A espiritualidade está preocupada com o que você quer fazer agora, a partir de agora. Pronto, esqueça, é besteira. É besteira. Vamos tentar entender o que está passando agora. Ter um entendimento para poder trafegar em paz. Procure a si mesmo, por si mesmo. Não permita que os outros façam o seu caminho por você. É a sua estrada, somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas não. Vocês lembram de uma história do Divaldo, quando ele foi reclamar para Joana e falar assim, poxa, Joana, gostaria muito de um conselho teu, porque está difícil aqui, pelo amor de Deus, parece que vem tudo junto. Daí Joana fala assim, olha, meu irmão, eu não posso tirar o que você tem que passar, mas eu posso segurar a tua mão, até passar. E é assim, porque a gente acha que se um filho está passando por alguma dificuldade, a gente pode fazer oração e fazer com que aquilo passe. E se passar e ele não tiver o aprendizado? Não é assim? Então, o deserto, todos nós vamos passar. Pode ter ali do outro lado nosso pai, nossa mãe, as pessoas que nos amam esperando. É isso quando eu falo
que nós vibramos. Nós somos esse universo de emoções. E por que a gente não entende? Por que a gente não muda essa vibração? Se nós somos o que sentimos, se nós somos essas vibrações, o que você é? Você não é falar bonitinho, não é ter o discurso pronto, é vibrar, é sentir. É vibrar, é sentir. E não esquecer que nós temos a nossa família espiritual, os nossos anjos guardiões. Tem uma equipe espiritual inteira cuidando da gente, dizendo, vai, vai, vai. Não desista, é esse o caminho. Por que a gente não se fortalece no pensamento? Por que a gente insiste? É a mesma coisa, às vezes, a gente pode estar passando por uma dificuldade de dinheiro. Vêm as dívidas, vêm as contas, e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? É isso que você está fazendo de errado. É isso. Se vocês soubessem a desordem que faz esse pensamento, vocês pensariam a prosperidade, pensariam o amor. Então é isso, é vibrar, é sentir. Claro, vem os pensamentos ruins, mas tem os livros, tem o que você gosta, exatamente o que fazer para livrar de uma crise de ansiedade. Não é assim, tio? Seja lá, passear num parque, né? Buscar dizer, às vezes fala assim, nossa, mas eu vou num parque caminhar, puxa, que maravilha, é tão bom caminhar, eu volto tão bem. É as energias que estão sendo trocadas. Quantos elementares não estão ali no parque fazendo aqueles medicamentos para que na hora do atendimento do passe seja feito ali na água fluidificada? É por isso que troca os pensamentos, eleva a sintonia, a gente volta tão bem. Mas por que a gente não acredita nessa força? É como se fosse uma criança que está começando a andar, e daí eu vou dizer assim, vai, vai, vai. É assim que Deus fala para a gente, vai, vai, não desista, vai dar certo. Não tem como não dar certo, continua. Não, mas a gente quer um monte de anjo com harpa cantando e falando, vai, Andréia, vai, Andréia. Não, a gente não acredita nessa força espiritual, a gente não acredita que existe um anjo chorando com você, que a tua família espiritual está chorando lá em cima e dizendo, por favor, não desista. E quanto mais a gente elevar nosso pensamento, quanto mais tiver a prece, mais a gente está e mais forte estaremos. Trate muita consideração. Se vocês pararem para pensar, são os ensinamentos tão simples, mas de uma grandeza. Trate os convidados em seu lar com muita consideração. Sirva-os o melhor alimento, dê a eles a melhor cama e trate-os com respeito e honra. Venham comigo numa história. Sou do tempo em que ainda se faziam visitas. Lembro-me de minha mãe mandando a gente caprichar no banho, porque a família toda iria visitar um conhecido. Íamos todos juntos, família grande, todo mundo a pé, geralmente à noite. Ninguém avisava nada. O costume era chegar de paraquedas mesmo. E os donos da casa recebiam alegres a visita. Aos poucos, os moradores iam se apresentando um por um. Olha o compadre aqui, garoto, cumprimenta o comadre. E o garoto apertava a mão do meu pai, da minha mãe, a minha mão e a mão dos meus irmãos. Aí chegava outro menino, repetia-se toda a diplomacia. Mas vamos nos assentar, gente. Que surpresa agradável. A conversa rolava solta na sala, pai conversando com a mãe, de papo com a comadre. Eu e meus irmãos ficávamos assentados, todos num mesmo sofá, entreolhando e olhando a casa do tal compadre.
Retratos na parede, 2 imagens de santos numa cantoneira, flores na mesinha de centro, casa singela e acolhedora. A nossa também era assim. Também era assim as visitas singelas e acolhedoras. Tão acolhedoras que era também costume servir um bom café aos visitantes. Como um anjo benfazejo. Surgia alguém lá na cozinha, geralmente uma das filhas, e dizia: gente, vem aqui para dentro, que o café está na mesa. Tratava-se de uma metonímia gastronômica. O café era apenas uma parte: pães, bolos, broas, queijo fresco, manteiga, biscoito, leite. Tudo sobre a mesa, juntava todo mundo e as piadas pipocavam. As gargalhadas também. Para que televisão? Para que rua? Para que drogas? A vida estava toda ali. No riso, no café, na conversa, no abraço, na esperança. Era a vida respingando eternidade nos momentos que acabam. Era a vida transbordando simplicidade, alegria e amizade. Ficava na porta até que virássemos a esquina. Ainda não acenávamos e voltávamos para casa. Caminhávamos, muitas vezes longa, sem carro, mas com o coração aquecido pela ternura e pela acolhida. Era assim também lá em casa. Recebíamos as visitas com o coração em festa. A mesma alegria se repetia quando ia embora. Também ficávamos a família toda à porta. Olhávamos, olhávamos, até que sumisse no horizonte da noite. O tempo passou e eu me formei em solidão. Tive bons professores. Televisão, vídeo, DVD, internet, e-mail, WhatsApp. Cada um na sua e ninguém na de ninguém. Não se recebe mais visita em casa. Agora, a gente combina o encontro com os amigos, fora de casa. Vamos marcar uma saída. Ninguém quer mais. Assim as casas vão se transformando em túmulos sem epitáfios, que escondem mortos anônimos e possibilidades enterradas. Cemitério urbano, onde perambulam zumbis e fantasmas mais assustados que assustadores. Casas trancadas. Para que abrir? Não pode entrar do café, dos pães, do bolo, das broas, do queijo fresco, da manteiga, dos biscoitos, do leite. Que saudade desse tempo. Então, quando a gente começa a ler esses princípios ancestrais, é que a gente sente saudade dessas coisas e a gente vê que dá para resgatar, que dá para voltar, principalmente agora, né? Com as crianças. Não tem agora a transição, não vem uma nova edição. Por que as pessoas estão falando tanto isso? Por que essa questão dos índios está voltando tanto? Essa questão da terra, da natureza, da nossa sintonia, do pensar. Seja lá o que for a sua religião, seja lá qual for o seu templo, volta para dentro de si. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber? É claro que às vezes você sente aquele sentimento, aquela raiva, e você não sabe de onde que vem. Aquele sono, aquela preguiça que você levanta de manhã e não quer sair da cama e fala assim: quem que acendeu o sol, pelo amor de Deus, apaga. Não é assim. Então, é só a gente imaginar. Nós somos como o GPS. Só que quem nos guia é as nossas emoções. Ponto. Ponto. Não tem aquela mocinha que fala assim: vai, entra da direita, entra da esquerda. Então, nós somos guiados pelas nossas emoções. E que abençoadas sejam essas nossas emoções. Eu agradeço a atenção de todos. Que Deus esteja com a gente.